no livro, no site, tá? Nesse site aqui, tá? Então, o livro está aqui à disposição. Outro aviso que eu estou dando, já está gravando, outro aviso é o seguinte, a atividade que é para o dia 22, ou seja, a atividade que é para dia 22, segunda-feira, às 23 horas e 52 minutos, são 5 questões que você vai escolher, propostas do capítulo 1 e 5 questões propostas do capítulo 2. Você vai respondendo, mas não vai botar apenas o gabarito, vai explicar. Tá? Aguarde só um instantinho, tá? Obrigado, gente, porque o pessoal está fazendo barulho aqui fora da rua, eu estou querendo evitar. Tá bom, gente? Então, lógico que vão ter outras ATs, tá? Isso aqui vai valer a nota para AT, mas não percam não, tá? Ainda mais que são os 2 primeiros capítulos, são bem simples, tá? A gente já fez o terceiro Quantos capítulo. pontos? Não sei, não sei. A gente vai fazer o terceiro capítulo, mas falta fazer exercício do terceiro capítulo, né? E a gente vai finalizar a matéria da prova, que é até o quarto capítulo. São os 4 primeiros capítulos, vai ser a matéria da prova, que eu vou ver com a coordenação se a gente faz online, tá? Beleza? Quanto à questão de pontuação, se eu tiver 4 ATs, cada AT vai valer 2,5, né? Se eu tiver 3 ATs, cada AT vai valer 3,3. Aí depende da quantidade de ATs que a gente vai ter, tá certo? Só que um AT vai ser de reposição, porque vocês têm direito de perder um AT, vamos dizer assim. Então, vamos supor, de 4 ATs eu aproveito apenas 3, tá? Respondendo a sua pergunta que você fez, tá bom? Bem, Ok, gente, olha, obrigado. pois não. Bem, gente, vocês me deixaram bastante orgulhosos e eu queria comentar um negócio antes da gente começar a aula. A gente está com 55 alunos, né? 2 sou eu. E estão faltando na aula, são 120, estão faltando 70 alunos. Esses 70 alunos vão me dar para trabalho, vão me dar trabalho. E já houve discussão lá no grupo, agora mesmo eu bloqueei aqui a mensagem no grupo, vai haver problemas, porque tem aluno que já está dizendo, olha, peraí, eu tenho o direito de faltar porque é Covid. Falei com o Wilker, falei com a coordenação. Olha, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu estou fazendo curso de física, eu não estou preocupado se você tem direito de faltar. E muitos alunos, a dúvida, o que eu fico muito assim, chateado com o aluno, que muitos alunos têm dúvida somente o seguinte, eu posso faltar? Eu posso não sei o quê? Quando vem para a dúvida de física durante o ano todinho. Aí esses 70 alunos que estão faltando vão me dar trabalho no final do ano. Eu não vou dar nota que o camarada não mereça. Não vou dar nota. Agora, como eu falei lá na turma, se o conselho de classe passar, por exemplo, se você pode passar por falta, por causa da Covid, eu acho que a gente já está acostumado com a Covid do ano passado. Então, esse ano agora, não tem porquê, a gente já se acostumou, já comprou celular. Eu tenho 2 meninos em casa, sei o quanto é o sofrimento de ficar em casa, tá? Ainda mais para 2 crianças, um tem 11 anos, outro tem 13. Então, a dificuldade que vocês estão enfrentando para ficar em casa, a agonia danada, porque você fica querendo jogar bola, querendo
se divertir, querendo fazer as coisas, as atividades normais. Então eu entendo perfeitamente isso. Só que a gente tem um programa a cumprir e eu também sofri, todo mundo está sofrendo muito. Tá? Mas esse ano não é diferente do ano passado. O ano passado apareceu apenas um aluno que não fez nada o ano todo, que eu disse, olha, esse aluno não tem condições de passar, não. Só teve um aluno. Os outros todos que foram fazer prova lá comigo, tanto no segundo ano quanto no terceiro, foram fazer prova lá comigo, eu fiz a prova que eu fiz aqui, online. Então, não teve dificuldade nenhuma para a final, que eu digo para a final, certo? Para pensar. Então, por exemplo, o pessoal do terceiro ano, a pessoa vai trabalhar na Sulanca, vai trabalhar não sei o quê, para que a pessoa vai se aperfeiçoar em física, tá? Mas tem que fazer pelo menos o mínimo, tá certo? Então, esse tipo de discussão, que é totalmente inócua, que apareceu aí no grupo, e também risadinhas, etc. e tal, francamente, não é para terceiro ano. Vocês são quase adultos, então não tem lógica, tá? Eu tenho que ficar trancando o grupo, ficar preocupado, porque estão botando figurinha, estão botando não sei o quê. O grupo não é para isso, porque todo mundo é alertado que alguma coisa foi colocada no grupo, tá? Então, duas coisas. As atividades vão ser cumpridos os horários. Não adianta tentar me entregar no dia 23, que eu não vou aceitar a atividade. Já vou adiantar que a próxima atividade da gente vai ser sobre o capítulo 3 e vou passar para vocês no dia 22. E vou dar 15 dias até o dia 5. E a outra atividade vai ser o capítulo 4, do dia 5, vou colocar para o dia 19 de abril. Isso aqui é 19 de abril. Então, vocês têm um mês para fazer 10 questões do capítulo 3, 10 questões do capítulo 4, que vocês vão escolher, tá? E a gente, enquanto isso, está resolvendo problemas e tirando dúvidas, e a gente vai fazer fechamento de eletrostática e vamos começar a eletrodinâmica. Então, a gente vai finalizar aqui nessa semana, de 19 a 23, a gente está finalizando todas as ATs e a prova. Aí eu vou conversar com a coordenação, porque eu gostaria que vocês tivessem duas provas no dia. É a sugestão que eu vou dar para eles. Duas provas no dia e eu ficar supervisionando o horário da prova de vocês. Ou seja, vocês vão fazer prova online. Depois vai ter segunda chamada, porque o aluno tem direito. Esses 60 alunos que estão faltando aqui, todos vão procurar os direitos, não procuram os deveres. Eu gostaria que procurasse tanto os deveres quanto os direitos, mas a gente sabe como é que funciona, tá? Bem, gente, eu fiquei muito feliz de vocês terem compreendido a, a parte teórica e a parte conceitual de campo elétrico, tá? Hoje a gente vai ver uma grandeza física que é de difícil entendimento também. A gente não tem pressa para tentar explicar. Eu vou colocar primeiro o problema, por que a gente vai definir essa grandeza física, tá? Que é do quarto capítulo, e por que campo elétrico não resolve essa quarta grandeza. Então, eu vou dar vários problemas aqui, várias situações que a gente vê que não resolve. A gente tem que ter uma grandeza que vai medir alguma coisa que o campo elétrico não consegue medir. Bem, aí eu boto o seguinte exemplo. Por exemplo, você tem aqui um corpo eletrizado positivamente, tá? Então, vamos botar aqui um corpo A, eletrizado positivamente. Vamos botar um corpo exatamente igual, e com a mesma carga, eletrizado também positivamente. Então, a gente sabe que o campo elétrico do corpo A, ele é dessa forma, ele foge do corpo A, né? Mas é uma grandeza vetorial, né? E, obviamente, vai ter uma linha entre A e B.
Só que você tem o vetor campo elétrico que sai de A para B, então vamos pegar um ponto aqui no meio, vamos pegar um ponto aqui no meio e vamos analisar esse ponto. Lembre-se que o vetor campo elétrico é um vetor, assim como a gravidade é um vetor, tá? O vetor campo gravitacional é um vetor. Ou seja, depende de direção, sentido, tá? E ponto de aplicação também. Então, por exemplo, o campo elétrico que vem de A, tá? Veja se você acompanha o problema que eu vou gerar aqui, tá? Você tem um campo elétrico que vem de A, e esse aqui vai ser o nosso EA. Lembre-se que está exatamente aqui no meio. Lembre-se que essas duas cargas são exatamente iguais. Lembre-se que são corpos, que eu posso dizer que são corpos que eu posso exprimir de formas pontuais, ou seja, botar ele como se fosse um ponto aqui, tá? Um ponto aqui, tá? Eu estou deixando ele grande para você entender que aqui é um corpo que está eletrizado, tá? Então, essa é a primeira situação. Aí, veja só, de B, você também tem um campo elétrico que está saindo de B. Então, nesse ponto aqui, vamos chamar esse ponto M, não, P, o ponto P. Nesse ponto P, de B, está saindo um campo elétrico exatamente da mesma magnitude e no sentido oposto, né? Então, vê, nesse ponto P, exatamente nesse ponto P, a soma dos dois campos elétricos, a soma desses dois vetores, ele é zero. Não existe campo elétrico aqui, tá? O campo elétrico aqui é zero, tá? Se a gente pegar uma figura de distribuição de cargas elétricas, deixa eu pegar aqui na internet, deixa eu ver aqui, botar linhas de força, campo elétrico, cargas pontuais. Chama pontuais, tanto faz. Veja qual é o comportamento. Veja, quando você tem duas cargas elétricas deixa eu copiar aqui deixa eu copiar essa imagem, colar aqui e vou redimensionar ela só para você ter uma ideia. Veja só, você tem duas cargas positivas. Primeiro, essas linhas de força não se cruzam, tá? Não tem lógica elas se cruzarem. Depois eu entro por quê. Mas você vê que aqui no meio, ó, praticamente não existe o campo elétrico. Por quê? Porque as duas são positivas, tá? As duas são positivas. Então, aqui no meio, assim, exatamente nesse ponto aqui do meio, deixa eu botar aqui, deixa eu escrever aqui no meio, tá? Vai ter um ponto aqui no meio, deixa eu botar uma reta que vai unir esses dois pontos. Vai ter um ponto exatamente aqui no meio, tá? Que o campo elétrico é nulo. Tá? Não existe campo elétrico. Beleza? Então, o E aqui, devido a A e B, aqui é A, aqui é B, o E aqui é igual a zero, tá? É igual a zero. Muito bem, aí você entendeu, porque você tem um vetor para cá, você tem um vetor para cá, a soma dos vetores dá zero, você entendeu. Isso eu acho que você entendeu tranquilamente, tá? Que a gente deu na aula passada. Agora, qual é o problema que eu vou dar para vocês, tá? Qual é a situação que eu vou dar para vocês? Imagine essa mesma situação, tá? Imagine essa mesma situação. Eu vou colocar aqui o corpo A aqui. Vou colocar aqui o corpo B aqui, tá? Mesma situação, tá? Isso não tem livro nenhum, tá, gente? Aí alguém falou aí, ironicamente, dizendo, poxa, que privilégio. Mas é mesmo, porque a gente vai vendo
uma melhor maneira de colocar para vocês, tá? Veja meu problema. Veja o meu problema. Eu vou pegar e vou simplesmente cortar esse cara aqui no meio, tá? E eu pergunto para vocês o seguinte, vê, se eu colocar um corpo, deixa eu botar uma cor aqui, roxo, se eu colocar um corpo aqui, tá? Se eu colocar um corpo aqui, um corpo C, tá? Botei um corpo C. Veja, o campo elétrico é nulo. O campo elétrico nesse ponto P é nulo. Não tem campo elétrico, beleza? Mas eu coloco um corpo C aqui, tá? Veja, esse cara está sendo influenciado pelo corpo A, ou não está? Os elétrons vão querer vir para cá, né? Os elétrons vão estar sendo atraídos pelo corpo A. Mas só que os elétrons também vão ser atraídos pelo corpo B. Tudo bem, está em equilíbrio. Mas o que acontece se eu ligar esse cara à Terra? Tá? Se eu pegar esse cara e ligar à Terra, o que vai acontecer? Veja, o corpo B está puxando elétrons. O corpo A, por indução, né? Está puxando elétrons. Esse cara vai subir elétrons de todo jeito. Ou seja, embora o campo seja zero, esse cara tem um potencial de atrair elétrons. E vai atrair elétrons de tal forma que ele vai ter um campo vindo para cá por causa que agora, lembra-se que o corpo negativo, o vetor campo elétrico é apontando para ele, a intensidade desses vetores campo elétrico vão aumentar, mas vão aumentar de forma igual, ou seja, o campo elétrico continua sendo zero, mas ele vai se carregar negativamente. Então, ele tem uma característica, ele tem um potencial, ele tem uma propriedade de se carregar eletricamente, tá? Gente, se alguém não estiver compreendendo, para a aula, tá certo? Pare a aula, tá? Então veja o seguinte, para a gente analisar esse tipo de comportamento de eu ter um vetor campo elétrico igual a zero, mas mesmo assim eu ter a propriedade de ter o potencial de atrair elétrons, é um negócio que é meio contrassenso. Pô, não é zero? Vou te dar outro exemplo. Vou dar vários exemplos, tá? Vou te dar outro exemplo. Vamos pegar uma esfera maciça, toda carregada positivamente. Quando ela está carregada positivamente, as cargas ficam sempre, elas se repelem, né? Elas se repelem, então elas ficam na extremidade da esfera, entendeu? Ela fica na casca esférica, tá? Ela fica na casca esférica. Ora, como ela está na casca esférica, está toda na casca esférica, o campo elétrico aqui dentro, pela simetria da esfera, o campo elétrico é neutro. Se eu soltar uma partícula elétrica positiva aqui, ele vai para a casca esférica apenas porque todas as cargas estão na casca esférica. Tá? Se eu botar uma carga negativa aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Então, o campo elétrico aqui, ele é neutro, tá? Embora as cargas vão para as extremidades. Agora, veja só, o campo elétrico aqui é neutro, mas ele está carregado positivamente. O campo elétrico dentro dessa esfera é neutro. Se eu ligar o meio dessa esfera, que não tem excesso de cargas elétricas, não tem nada, se eu ligar na Terra, o que vai acontecer? Ora, a esfera está carregada positivamente, ele vai dizer, pelo amor de Deus, bando de elétrons. Tá? Agora eu vou dar outra situação, não com campo elétrico, mas com campo gravitacional. Vamos supor, você tem aqui o planeta Terra, tá? E você tem aqui a Lua. Tá? Então, a massa da Lua é menor do que a da Terra, tá certo? Quando você está próximo da Terra, você vai estar mais sujeito ao campo gravitacional da Terra do que o da Lua. Como a Lua tem menos massa, ela atrai menos do que a Terra. Só que, como
ao se aproximar, a força gravitacional é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, se eu boto uma massa por aqui assim, uma massa de prova, vamos botar M1, tá? Essa multiplicação M1 vezes M sobre D ao quadrado, essa distância é menor, né? Então, por essa distância menor, o que vai acontecer? A força vai ser maior, né? Já como essa distância aqui é maior, a força é menor. Então, vai existir um ponto aqui no meio, entre a Terra e a Lua, tá? Que se eu botar uma massa, ela vai ser atraída tanto pela a Lua, tá certo? O G da Lua, tá? Campo gravitacional da Lua, como ela vai ser atraída pela Terra e vai ser igual. Por quê? Por causa da distância. Então, o G da Terra, nesse campo aqui, nesse ponto aqui, ela vai ser puxada tanto pela Lua quanto pela Terra de forma igual. Agora, veja o seguinte, a gente vê que o campo gravitacional aqui, nesse caso, que é uma grandeza vetorial, é zero. Ou seja, a soma dos campos é zero. Ou seja, o G resultante é igual a zero. Tá? Mas imagine que eu pegue um cara com massa e afaste muito, mas afaste muito, até o infinito praticamente, tá? O que esse cara vai ver do infinito? Ele vai ver a Terra e a Lua tão juntas uma da outra, mas ele vai se sentir atraído. Ou seja, vai ser realizado um trabalho para trazer essa massa até aqui, entendeu? Então, embora o campo aqui seja zero, para você colocar essa massa aqui, houve um trabalho gravitacional que trouxe essa massa até aqui. Tá? Então, até agora, o que eu quero que você entenda é que existe um problema quando a gente trata campos elétricos. O campo elétrico pode ser neutro, mas ele tem o potencial de atrair elétrons, mesmo o campo sendo neutro. O campo gravitacional pode ser neutro, mas se você afastar a massa bem muito, a massa vai ser atraída para esse ponto médio aqui, que na realidade é o centro de massa. Nesse caso, coincide com o centro de massa. Tá? E na situação agora, veja só, veja que coisa curiosa. E na situação agora que você tem um cara positivo aqui e tem um cara negativo aqui, tá? Então você tem um corpo A positivo e tem um corpo B negativo. Ora, a gente sabe que o campo elétrico sai do corpo A e entra no corpo B, não é? A gente sabe que vai ser. E esse campo não vai ser zero. Tá? Não vai ser zero. Tá? Mas pensa comigo, vê que coisa até irônica. Esse campo não é diferente de zero, ele está até intensificado. Deixa eu ver só se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não. Ele está até com bastante aluno hoje. Obrigado, gente. Vamos lá. Veja que coisa. Eu quero colocar uma figura. Eu quero colocar uma figura agora do campo de partículas diferentes, tá? De partículas diferentes. Então, eu vou colocar aqui e vou ampliar para vocês, apenas para vocês verem como é que é a configuração, tá? Aqui já dá para ver, né? Tá bem. Então, aqui é uma partícula positiva, aqui seria o nosso corpo A, tá? Aqui seria o nosso corpo A, e aqui nosso corpo B. Tá vendo que aqui você tem uma intensidade, porque tanto o B está puxando, ou seja, o campo elétrico está indo em direção a B, como está saindo de A. Então vai ter uma somatória. Então o campo elétrico, com certeza aqui, não é zero, concorda? O campo elétrico não é zero. Então o campo elétrico aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo apagar só o meio. Vou apagar só o meio aqui, tá? Eu apaguei só o meio, tá? Eu vou desenhar aqui mesmo. Aí eu quero colocar agora o seguinte. Veja, se exatamente aqui no meio, tá?
Eu já sei que o campo elétrico está nessa direção. Eu já sei que o campo elétrico entre A e B é diferente de zero. E eu já sei que é bastante intenso, tanto por causa de B quanto por causa de A. Aí eu boto uma esfera aqui, tá? Eu boto uma esfera aqui. E essa esfera eu ligo à Terra. Tá? Ora, vê, vai subir cargas elétricas negativas? Não, porque está sendo repelida por B. Imagine que isso aqui está exatamente no meio, né? Vai subir cargas elétricas positivas ou descer negativas, já que quem se move são as negativas? Não, porque a positiva repele positiva, né? Atrai negativa. O A está atraindo negativa, mas o B está repelindo negativa. Então, o que é que acontece? Não vai ter nem subida de elétrons, nem descida de elétrons, tá? Ou seja, embora o campo seja diferente de zero, o potencial para atrair cargas elétricas é zero, tá? Então veja que dilema, tá? Então, como é que a gente vai resolver essa situação? Vou fazer a chamada daqui a 5 minutos, tá, gente? Então, como é que a gente vai resolver essa situação, tá? Deixa eu dar um print, botar lá no grupo. Aqui. Então, como é que a gente vai resolver essa situação? A gente vai pegar uma nova grandeza física, que a gente vai chamar de potencial elétrico, tá? E para definir esse potencial elétrico, eu vou primeiro pegar um campo uniforme e depois um campo que não é uniforme, tá certo? E não importa se a gente não terminar esse conceito hoje, só importa que você entenda a dificuldade que a gente teve agora, ou seja, entre A e B existe um campo elétrico, deixa eu apagar aqui para ficar exatamente. Entre A e B existe um campo elétrico, mas não existe potencial elétrico. Veja que coisa estranha. Não existe potencial de atrair cargas elétricas, tá? Não existe potencial. Porque são atraídas por A, mas repelidas por B. Então, esse aqui não existe. Existe campo elétrico, é diferente de zero. Existe campo elétrico, está aqui, ó. E nesse caso aqui, não existe campo elétrico, é zero, mas existe o potencial de atrair cargas elétricas, tá? Então a gente vai ter que definir uma nova grandeza que vai resolver esse problema para a gente. A gente vai chamar de potencial elétrico, tá? E eu vou fazer uma analogia com o potencial gravitacional que nunca foi dado para vocês, mas eu vou fazer uma analogia apenas para ficar mais fácil, porque quando a gente fala de gravidade, fica sempre bem mais fácil. Então, para eu ter um campo uniforme gravitacional aqui, basta eu ter um plano tão grande que parece uma reta, né? Por isso que tem gente que acha que a Terra ela é plana, né? Então, você vai ter um campo gravitacional aqui, tá? Vai ter um campo gravitacional aqui. Beleza? Uniforme, tá? Então, você tem um campo gravitacional aqui, uniforme, tá? Beleza? E esse campo gravitacional é dado por G e é uma grandeza vetorial, tá? Para a gente criar o mesmo campo elétrico uniforme, a gente precisa de duas placas, uma positiva, a gente precisa pegar uma placa positiva, onde o campo sai da placa positiva, tá? E a gente precisa de uma placa negativa, onde o campo vai para a placa negativa. Então, aqui no meio, se essas placas forem muito grandes, forem infinitas, você vai ter um campo elétrico que vai sair da carga positiva, tá? E vai entrar na carga negativa. E eu estou botando exatamente igual aqui ao plano gravitacional, porque fica mais fácil a gente visualizar o que eu gostaria de demonstrar para vocês, tá? Daqui a um minuto eu vou fazer chamada, tá? Esse campo gravitacional é dado por E. E a gente já viu o seguinte, que no caso do campo gravitacional, não, desculpa, campo elétrico é dado por E. Do campo gravitacional, a massa de prova é uma massa M. Na hora que eu boto a massa M, aparece uma força gravitacional,
que é dado por m vezes o campo gravitacional. Já se eu boto uma partícula carregada positivamente aqui, essa partícula carregada é de prova, então a gente já assume que ela é carregada positivamente. Então eu tenho uma força, e essa força é dada pelo quê? Quem é influenciado é a carga Q vezes o campo gravitacional. Por enquanto, a gente tem grandezas vetoriais. Tá? Eu vou abrir agora o espaço. Não vou tirar ainda um print, não, mas eu vou abrir o espaço para duas coisas. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão entendendo. Tá? Então, eu gostaria, até agora, pelo que a gente colocou, só o que a gente colocou, não é entendimento de potencial elétrico nem nada, não. Só o que a gente colocou, o problema colocado, tá? Mas eu gostaria que você colocasse primeiro sim, mais ou menos ou não. Por gentileza, gente. Beleza, pessoal, beleza. Então, é um conceito legal. Aí, depois que a gente fizer os exercícios, aí os exercícios vão ficar mais fáceis sabendo o conceito. Pronto, alguém tem mais ou menos? Alguém tem? Bem, agora eu vou pedir gentileza para vocês, durante 2 minutos, eu gostaria que você colocasse seu nome e a turma. E no final, quem não assinar agora, quem se esquecer, ou entrar depois, acontecer qualquer coisa, coloque, por favor, o nome e a turma. Pronto, gente, mais alguém? Beleza, pessoal. Então, quem parou em Ricardo, parou em Bruna, quem não assinou, eu vou voltar para a aula. Quem não assinou, assina no final da aula. Faltando um minuto, eu vou dar o espaço para você assinar. Por isso que é importante não faltar nenhuma aula, porque esses conceitos sendo dados. Então, vamos ver. Veja só, o problema que foi colocado aqui no início. Agora, eu vou colocar outro problema. Vamos supor, esquece esse cara C aqui, esquece esse cara aqui, e esquece, por enquanto, esse camarada aqui. Existe um ponto médio que o vetor campo gravitacional aqui é zero, existe um ponto médio aqui que o vetor campo elétrico é zero, e tem um campo aqui, um local aqui que o campo elétrico com certeza não é zero. Com certeza não é zero, tá? Só que é o seguinte, vê só. Pensa comigo, gente. Se eu pegar, agora eu quero só do ponto de vista elétrico, tá? Se eu pegar, deixa eu desenhar essa mesma figura aqui, A e B, essas duas situações, deixa eu passar aqui para baixo, daqui a pouco eu volto ali para cima, tá? Vou pegar a situação aqui, A e B, tá? Dessa forma, A e B, tá? Veja que coisa curiosa. A e B, vou pegar aqui A e B também, só que essa daqui é positiva e aqui é negativa, tá? A e B, tá? Veja que coisa curiosa. Esse cara aqui, eu sei que o campo elétrico é nulo, né? Eu sei que o campo elétrico é nulo. E aqui no meio, esse cara aqui,
eu sei que o campo elétrico aqui no meio, eu sei que o campo elétrico não é nulo. Não é nulo. Tá? Agora, vamos pensar em trabalho e energia. Vamos supor que eu tenho uma partícula positiva, tá? Certo? Eu tenho uma partícula positiva, e aqui também eu tenho uma partícula positiva, tá? Todos os dois eu tenho uma partícula positiva, tá? E eu quero pegar com minha mão, com a força, com minha força, com a corda, com alguma coisa, eu quero colocar essa carga aqui nesse ponto aqui. Veja, essa carga aqui é positiva, ela vai sentir repulsão da carga A, eu quero colocar exatamente aqui no meio. Ela vai sentir repulsão da carga A, ela vai sentir repulsão da carga B, ou seja, tem uma força que não quer que eu coloque essa carga aqui no meio, tá correto? Então, significa que para eu colocar essa força, para eu colocar essa carga aqui, eu tenho que colocar uma força e tenho que pegar uma certa distância. Ora, trabalho é força vezes distância, né? Então, eu vou ter trabalho para pegar essa carga e colocar aqui no meio. Porque se eu estou aplicando uma força mecânica, eu estou empurrando a carga com a mão mesmo, minha mão está protegida com a luva, etc. e tal, eu tenho que empurrar essa carga. Eu tenho que empurrar essa carga. E eu tenho que deslocar uma certa distância, obviamente eu estou realizando trabalho. Então, existe uma energia potencial elétrica associada a essa carga para me colocar aqui, entendeu? Agora vamos para essa situação aqui. Essa carga mais aqui, ela está sendo repelida por A, mas ela está sendo atraída por B, não é isso? Então, se ela está sendo atraída por B, meu trabalho está sendo mais fácil, não é? Para botar aqui no meio, concorda? Mas ela está sendo repelida por A, dificulta. O meu trabalho está sendo dificultado por A, mas está sendo facilitada por B. Pode muito bem acontecer da minha força ser zero. Então, se minha força ser zero, eu não tenho trabalho nenhum de botar essa carga aqui, tá? Então, isso é só uma ponderação para você ver o problema que eu vou colocar agora do ponto de vista de energia, tá? Então, veja, quando você tem aqui uma massa, quando você tem a massa dentro de um campo gravitacional, aparece já uma força. E o que a gente chama de trabalho da força gravitacional ou energia potencial gravitacional? É quando essa massa se move. Ela pode transformar essa energia potencial em energia cinética. Então, você sai de um ponto A, tá? E vai para um ponto B. Tá? Tá certo? Então, veja só, você tem a altura de A, que é essa altura toda, tá? Você tem a altura de A, vamos chamar HA, tá? E você tem essa altura de B, vamos chamar de HB. Obviamente, a diferença das duas vai dar o quê? HA menos HB, não é isso? Aqui é HA menos HB, é ou não é? Tá? Essa é a diferença entre esses dois pontos. Esse ponto aqui, existe uma energia potencial gravitacional que é dado pelo quê? Veja, se eu vou realizar um trabalho do ar e chegar até a Terra, eu vou andar o trabalho para pegar a partícula A, que a Terra vai fazer, para levar ela até a Terra, vai ser a força gravitacional vezes a altura H, A, né? Que vai ser o trabalho de A, né? O trabalho de A. O trabalho de A vai ser a força gravitacional vezes a altura de A, não é? Mas qual é a força gravitacional? A massa de prova vezes a gravidade, né? Então vai ser a massa de prova vezes a gravidade, tá?
vezes a altura, mgh, e vocês já devem estar acostumados com isso. Esse mgh se transforma em energia cinética, né? Porque você perde a altura, mas você ganha velocidade. Então, você vai transformar, chega lá embaixo, mv ao quadrado sobre 2, etc. Tal. Não interessa, para a gente não interessa isso agora. Do ponto de vista de B, o trabalho para levar B até lá embaixo, o trabalho de levar B até lá embaixo vai ser o quê? Vai ser a força gravitacional, que é a mesma, e a HB, né? Então vai ser massa, gravidade, vezes HB, tá certo? Muito bem. Agora, veja o seguinte. Agora eu quero trabalho somente. Deixa eu botar outra cor aqui. Eu quero trabalho somente de ir de A até B. Tá? Trabalho de ir de A até B. Ora, o trabalho de A até B, a força é a mesma para os dois, é ou não é? A força é a mesma, mas a distância vai ser HA menos HB, não é? Concorda? Concorda que é isso? HA menos HB? Então, o trabalho de A até B vai ser a força, que é mg, tanto se for A ou se for B, vai ser mg, porque o campo é uniforme, então o G é uniforme, então vai ser mg. Então, eu vou abrir o parênteses aqui, vai ser mg vezes HA, mg vezes HA, menos mg vezes HB. Tá? Ora, mas o que é mgH? É a energia, é o que a gente chama de energia potencial em A, né? Então, o trabalho de A até B vai ser a energia. Aqui, ó, aqui, deixa eu botar outra cor. Deixa eu botar outra cor aqui. Essa aqui, tá bom. Essa daqui vai ser energia potencial em A. E esse daqui vai ser energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional em B, tá certo? Então, o trabalho vai ser mgHA menos mgHB. Então, vai ser energia potencial em A menos a energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional em B. Então, esse vai ser o trabalho, tá? Tá certo? Pronto. Esse vai ser o trabalho de A até B, tá? Então, vamos tentar transferir aqui para nosso campo elétrico, tá? Que é o que a gente quer estudar, né? A gente faz a semelhança com o campo gravitacional apenas porque você está habituado a isso aqui. Eu espero que você tenha entendido, tá? Quem não entendeu alguma coisa, me interrompa, por favor, tá, gente? A gente vai colocar o ponto A do mesmo jeito, a gente vai colocar o ponto B do mesmo jeito, tá certo? Só que a gente não vai colocar altura, tá? Vamos colocar distância, tá? Vamos colocar distância de A até aqui. Desculpa, gente. Distância de A até aqui, distância de B. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Aqui é a distância de A até chegar nessa outra placa. Aqui vai ser a distância de B até chegar a essa outra placa, etc. E tal. Então, como o campo aqui é uniforme, como é que você calcula a energia para ir de A até B? Ora, você vai ter uma energia potencial em A, por quê? Porque se você soltar uma carga em A, ela vai correr para essa plataforma negativa, né? Ela é positiva, vai correr para essa plataforma negativa. Então, ela tem uma energia armazenada que vai transformar a energia potencial elétrica em energia cinética, normalmente, se ela tiver massa, né? Muito bem. E normalmente tem, né? A partícula tem massa, normalmente, tá? Bem, então, como é que eu calculo a minha. Do mesmo jeito que eu estava aqui, eu calculo aqui, eu tenho. Primeiro, a força é dado por Q vezes o campo elétrico, nesse caso, né? Só que força vezes deslocamento é trabalho, né? Então, o trabalho de A até B, e agora eu acho que dá para fazer direto, vai ser o Q, que é igual para os dois, a carga é igual para os dois, não vai mudar. O campo é um campo uniforme, então vai ser igual para os dois.
e vai ser essa distância de A para B, ou seja, a distância de A menos a distância de B. Tá? Menos essa distância de B. Ou seja, o trabalho de A para B vai ser a força, que é Q vezes E, vezes dA, tá? Menos menos a força, que é Q vezes E, vezes dB. Ora, essa energia aqui é a energia potencial em A. Energia potencial elétrica, tá? Energia potencial elétrica em A, menos a energia potencial elétrica em B, tá? Então, você realizou o trabalho, tá certo? Muito bem. Eu vou tirar um print e colocar no grupo. Esse print eu já coloquei, mas vou colocar de novo, porque eu posso ter colocado uma coisa a mais. E vou colocar os outros prints no grupo também, tá? Porque aí eu posso mexer neles depois. Deixa eu botar aqui no grupo, tá? Então, a grandeza que a gente quer definir agora, tá? Eu quero definir do mesmo jeito. Lembra-se que quando eu defini campo elétrico, não dependia da carga elétrica, né? Eu usei a lei de Coulomb, como é que eu defini campo elétrico? Eu peguei o campo elétrico, eu defini da seguinte forma. Eu peguei o Coulomb, lei de Coulomb, peguei um corpo eletrizado e vou botar um corpozinho bem pequenininho aqui, uma carga de prova aqui. E aqui você tem um corpo Q, e obviamente você tem, vamos botar, tanto faz positiva ou negativa, mas vai ter uma força de interação. Como é que eu calculo essa força de interação? A constante elétrica, né? A carga de A vezes a carga de prova aqui, sobre D ao quadrado. Quando eu peguei esse Q e dividi, tá? Ficou assim, ó, KQ sobre D ao quadrado, tá certo? E esse cara aqui eu chamei de campo, tá? Eu chamei de campo, tá legal? E, obviamente, o que aconteceu? Quando eu peguei e defini o campo, tá? Eu vou esquecer duas coisas. Eu vou dar um print aqui antes e um print depois, tá? Um print antes e um print depois. Quando eu defini o campo, eu fiz a carga, por mágica, desaparecer. Então, o que aconteceu? Essa formulinha aqui, ó, tchau, tudinho isso. Tchau, desapareceu. Por que desapareceu? Porque só ficou a carga que está gerando o campo. E a maneira de eu calcular esse campo, que não é uniforme, ele está saindo, a maneira de eu calcular o campo, em qualquer ponto aqui, vamos pegar a maneira que eu calculo o campo, ou eu calculo o campo, se eu souber a força e a carga, eu calculo assim. Mas se eu souber a distância. Desculpa, gente. Se eu souber a distância e T, se eu souber essa distância, para esse ponto que eu quero saber o campo, se eu souber a distância, eu pego a constante, multiplico pela carga e divido pela distância ao quadrado. Tá? Então, essa foi a mágica que a gente fez para calcular o campo elétrico sem precisar da carga de prova, ou seja, sem ter a força. Então, eu vim para essa equação aqui, tá certo? Agora, o que a gente tem? A gente tem um cara num campo uniforme, deixa eu desenhar o campo uniforme aqui. Você tem aqui o cara num campo uniforme, eu vou desenhar só o campo uniforme. E eu vou ter uma carga saindo do ponto A para o ponto B, né? E vou chamar a distância de dA menos dB, né? Mas veja o seguinte, aqui eu vi que se fosse campo gravitacional, deixa eu continuar fazendo analogia para o campo gravitacional, apenas para ficar mais fácil de entendimento para você, tá? Então, se você tiver um campo gravitacional e quiser ir de A para B,
A gravidade vai fazer esse trabalho por você, né? A gravidade vai fazer o trabalho por você, né? Então, como é que você calcula o trabalho? Você calcula a força, M, desculpa. Como é que você calcula o trabalho gravitacional? A força, que é M vezes G, vezes o ΔH, a variação da altura, daqui para cá. Isso aqui vai ser nosso ΔH. Tá? ΔH. Tá? Então, isso daqui vai ser meu trabalho. Tá? Porque eu botei uma massa aqui. Tá? No caso do campo elétrico, eu quero que uma carga elétrica vá do ponto A ao ponto B. Ela vai sozinha. Por que ela vai sozinha? Ela é positiva, o campo aponta do maior potencial para o menor, então ela está sendo repelida pela carga positiva e está sendo atraída pela carga negativa. Então o trabalho vai ser o quê? Força, que vai ser Q vezes E, vezes a variação da distância, que eu vou botar ΔD. ΔD, pronto. Tá vendo a similaridade? A mesma coisa, né? Só que agora eu quero uma coisa, eu quero calcular o potencial elétrico ou potencial gravitacional, eu quero eliminar esse Q aqui, tá? Eu quero eliminar essa massa aqui, tá? Então, qual é a mágica que eu faço para eliminar? Ora, quando eu quis eliminar a carga para calcular apenas o campo, devido a essa carga que está produzindo o campo, eu dividi pela carga, não foi? Agora, eu tenho a energia, eu tenho o trabalho. Se eu pegar o trabalho e dividir pela massa, eu vou ter um cara que não vai depender da massa, da carga de prova, da massa de prova, que vai ser somente G ΔH. Peraí, meu amor, só um minutinho. E eu vou chamar esse cara. Não, diga, fale, meu amor, fale. É que eu quero comer, não sei como é que eu faço. Pegue uma luva, tire o negócio de dentro sem se queimar, porque não está quente, não. Pode comer. Desculpa, gente, foi minha filha aqui. Esse camarada eu vou chamar de potencial elétrico, tá? O potencial gravitacional. E esse camarada aqui, eu vou chamar, veja só, eu vou dividir, aqui eu dividi por M, né? Para me livrar desse M aqui, né? Ou seja, eu me livro da massa. Eu só tenho o potencial gravitacional. Aqui o potencial elétrico vai ser o quê? Vai ser o potencial elétrico. Da mesma forma, eu vou pegar o trabalho e dividir pela carga, porque eu não quero mais que ela apareça. Então, vai depender apenas do campo e da distância percorrida pelo campo. Tá? Então, esse cara aqui eu vou chamar de potencial elétrico e eu vou usar outra letrinha que vocês vão estar acostumados, vocês já vão estar acostumados. Eu vou até escrever, eu vou escrever essa fórmula mais para cá, apenas para botar uma letrinha que você está acostumado, tá? Acostumado no seu dia a dia, tá? Você está acostumado no seu dia a dia. Vou pegar vou botar isso aqui, ó, e vou botar uma letrinha que você está acostumado no seu dia a dia. Esse cara aqui, que é o campo vezes essa distância, o campo vezes essa distância, eu vou chamar de potencial entre A e B. Tá? Então, veja, o potencial entre A e B, tá? Tenho 5 minutos ainda, e 1 minuto para fazer a chamada. Então, o potencial entre A e B é a relação entre o trabalho e a carga. Esse potencial é o que você chama de volts. E por que eu tirei a carga? Porque na sua tomada da sua casa, você tem lá, na tomada da sua casa, você tem lá 220 volts. Você tem o potencial, mas você não tem energia. Você não tem consumo. Você só tem consumo quando você liga alguma coisa, não é isso? Você ligou alguma coisa, chuveiro elétrico, qualquer coisa aqui, você ligou. Aí começa a corrente elétrica a passar por aqui, aí você tem consumo, aí você tem trabalho, aí você tem energia sendo dissipada. Mas enquanto essa tomada estiver aberta, você tem o potencial elétrico, entendeu? É nisso que eu gostaria de chegar
nessa aula de hoje. Você entendeu o que significa esses 220 volts. Como o trabalho é dado em joule e a carga é dada em coulomb, tá certo? Volts, essa medida volts, é a energia dada em joules para cada coulomb de carga que está circulando aqui no fio. E outra coisa interessante é, como o VAB é dado em volts, tá? E nós temos que VAB é E vezes a distância, Eu posso escrever E como a diferença de potencial, VAB, dividido pela distância, não posso? Eu não posso passar esse cara para cá dividindo? Então, eu posso escrever assim. Ou seja, o campo que você escrevia como a relação entre a força e a carga, que era Newton por Coulomb, tem outra unidade agora. O campo também pode ser definido por outra unidade, onde VAB é medida em volts e a distância no sistema internacional é medida em metros. Então, o campo você tanto pode medir em Newton por Coulomb, como você pode medir em volt por metro. Aí eu vou tirar um print e a gente vai fazer bastante exercícios sobre isso, tá? Mas já vou adiantar que desse capítulo eu vou querer 10 questões que vocês vão fazer, mas a gente vai ter muito tempo, não se preocupe que a gente vai resolver bastante questão e eu vou dar o tempo suficiente para vocês resolverem, tá bom? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido primeiro, vou fazer um resumo rápido, de 2 minutos. Primeiro, a dificuldade ou a necessidade de criar uma grandeza, ou definir uma grandeza, que a gente vai chamar de potencial elétrico, porque o campo aqui não está resolvendo. Esse cara tem potencial de atrair cargas elétricas, esse cara não tem potencial, aqui o campo elétrico é diferente de zero, aqui o campo elétrico é igual a zero, mas esse cara puxa carga. Puxa vida, esse camarada aqui, ele está com as cargas todas separadas, mas se você ligar a Terra, ele vai puxar a carga. Esse cara aqui, o campo gravitacional é zero, mas se você afastar essa massa, ela vai. Essas duas massas aqui vão atrair ela do mesmo jeito, então vai realizar trabalho. Então, mesmo o campo sendo zero, se eu afastar essa massa, ela vai ser atraída. E o campo aqui é zero. Então, eu vou ter que definir outra grandeza. A outra grandeza que a gente está definindo, primeiro, é com campo uniforme, que é o mais fácil de definir. E a gente definiu através de energia. Você tem energia potencial dada por MGH, energia potencial dada por MGH. Tá, filha, o papai vai fazer outra comida para você já já. Deixa o papai terminar a aula aqui. Já está terminando, tá? MGH, só que eu preciso tirar esse M da jogada porque eu não quero que dependa de M. Quero que seja para qualquer M. Então, eu pego, o que eu faço? Eu divido por M, porque aí dividindo por M eu quero potencial elétrico e não potencial gravitacional. O elétrico e não energia potencial gravitacional. Tá? E aqui eu tinha energia ou trabalho elétrico, ou seja, a energia potencial elétrica. E agora, quando eu dividi pela carga, o que aconteceu? Cadê? Onde é que está? Ninguém sai, estou suspeito. Quando eu dividi pela carga, aqui eu dividi pela carga, então, não, desculpa, eu estou aqui. Aqui eu dividi pela carga, deixa eu sublinhar, porque vai finalizar já já, gente. Deixa eu só. É porque minha filha interrompeu 2 vezes. Aqui, ó. Quando eu dividir pela carga, eu vou ter só o campo e a distância. Então, não vai depender da carga o potencial elétrico. Então, quando você liga na tomada, a tomada é 220 volts, independentemente da carga que está circulando.
Se você bota uma enceradeira, se você bota uma coisa, um chuveiro elétrico, vai tomar mais carga. E é isso daí que a gente quer definir. O potencial elétrico. Potencial elétrico é dado em volts, tá? Que é o trabalho pela carga. Muito bem. E com isso, como a gente viu, tá? Que esse potencial é o nosso campo vezes a distância, porque eu dividi pela carga, né? Essa carga desapareceu. Ficou só o campo vezes a distância. Então, significa que campo pode ser o potencial sobre a distância, ou seja, você que estava medindo, desculpa, em Newton por Coulomb, o campo elétrico também pode ser medido em volt por metro, e a gente vai continuar na próxima aula. Se isso daqui não ficou claro, tá, para vocês, não tem muito problema não, tá, gente? A gente vai dar uma revisão na próxima aula, que é hoje, né? Vai dar uma revisão e depois a gente vai ver cargas pontuais e eu vou dar um espaço apenas para quem não assinou a chamada, tá? Beleza, pessoal? E se você tiver dúvida, guarde a dúvida para daqui a pouco. Tá bom? Então, quem não assinou, assina. E quem quiser sair, pode sair. Obrigado, pessoal. Até 2h30. E lembrando que. Até 12h30, então, Valeu. boa tarde. Valeu. Boa tarde, Lucas. Lembrando que 2h30 eu vou entrar junto com o pessoal que termina a aula, que começa 1h30, certo? Então, 5 minutinhos vai misturar o segundo ano com o terceiro, tá? Valeu, pessoal. Então, até daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Deixa eu interromper a gravação.